Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus o privilégio de poder estar aqui nesta noite, nesta oportunidade especial de estar também tendo o privilégio de adorar a Deus juntamente com os nossos irmãos aqui na sede. Eu vim atender um convite e, aproveitando, falei ao pastor Hélio que estaria livre este domingo e desejaria, no caso, ir a um trabalho, mas ele me pediu para estar aqui com os irmãos esta noite. Quero aproveitar para parabenizar também o presbítero Tomás. Esse é o presente, né? Colocar eu na prova, porque o pregador de hoje era para ser ele. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida do presbítero Tomás. Eu não sabia que ele tinha a idade de ser meu pai, mas parabéns. Deus te abençoe. Todo mundo curioso, né? Querendo saber a idade de Tomás. Vocês viram assim a carinha de novinho, mas ser tão velho, irmão. E Jesus sabe do que eu estou dizendo. Meus amados, quero nesta noite meditar no texto sagrado. E orem por mim para Deus me ajudar a ministrar esta noite. Eu disse aqui que eu já venho de uma maratona pregando quase que todos os dias. Ontem estivemos na ADVEC, hoje de manhã em Caruaru, agora à noite aqui. Então, os irmãos, orem que eu não sei nem... Faz anos que eu não escuto mais minha voz. Já estou só com a voz de Cid Moreira. A voz grossa, rouca. Abra sua Bíblia no livro do evangelista João, capítulo de número 14, versículo 16. João, capítulo 14, versículo 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quantos dizem amém? Meus irmãos, dentre tantas promessas que encontramos na Bíblia Sagrada, proferida pelos lábios sacrossantos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, considero ser esta uma das grandes promessas de Deus, comunicada ao seu povo, ministrada para os seus filhos. E aqui nós temos, nesta declaração de Jesus, essa declaração profética, onde ele anuncia que o Espírito Santo viria de maneira definitiva, permanente, para os seus filhos, para a igreja. Apenas neste texto nós podemos encontrar algumas verdades, e eu quero nesta noite apresentar, dentre essas verdades, destacar uma delas. Quero colocar em alto relevo, apresentando Jesus como o nosso Consolador. Eu vejo nesse texto que Jesus ele faz a comunicação não somente do Espírito Santo como Consolador, como também de si mesmo. A palavra Consolador é uma palavra latina que vem de consolare, formado por com, que quer dizer junto de alguém, e solar. E a palavra consolar significa reconfortar, aliviar, suavizar. Consolador é aquela pessoa que se coloca junto para confortar, suavizar, aliviar a dor ou pôr o fim ao choro de alguém. E essa declaração de Jesus, no texto supracitado, revela-nos pelo menos 3 grandes verdades teológicas e espirituais. A primeira verdade teológica anunciada por Jesus nesse texto
é que o Espírito Santo seria um ser semelhante, igual a ele, ao próprio Cristo. Isso no seu aspecto divino, em sua divindade. Jesus está dizendo: quem vem me substituir ou me suceder é alguém igual a mim, em divindade e em qualidade. E ele usa o termo, no original, ailos, diferente de hétero. Se Jesus tivesse utilizado o termo hétero, seria alguém diferente. Mas ele diz ailos, outro consolador. Quando ele diz outro, ele está usando o termo ailos, que quer dizer outro do mesmo tipo. Outro com a mesma qualidade. Outro com o mesmo conteúdo. Outro com o mesmo poder que vocês veem em mim. Então ele está falando, em primeiro lugar, que o Espírito Santo seria alguém com as mesmas qualidades dele. Em segundo lugar, ele está mostrando-nos que o Espírito Santo é igual não somente em qualidade, mas em missão. Ele vai continuar convosco e vos ensinará e vos guiará. Ele vai dar continuidade a esta missão. Ele vai seguir a mesma linha que eu venho vos conduzindo. Em terceiro lugar, Jesus estava dizendo, ele é outro. Por que outro? Porque eu sou o primeiro. Jesus está automaticamente anunciando-se como o Consolador, o primeiro Consolador. Quando ele fala de outro é porque não poderia ser o primeiro, tinha que ser o segundo nesse aspecto. Então, obviamente, Jesus está comunicando aos seus discípulos que ele é Consolador. Não somente o Espírito Santo é Consolador, mas o próprio Cristo, ele é um Consolador. E olhando por esse prisma, por esta ótica, nós podemos identificar que Jesus é de fato um Consolador. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 5, Paulo confirma esta verdade quando diz aos crentes em Corintos acerca dessa qualidade, deste atributo de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 5, Paulo escreveu dizendo, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de quem? Por meio de quem? Por meio de Cristo. Paulo está reconhecendo e declarando que Cristo é Consolador. Às vezes nós destacamos, claro, apenas o Espírito Santo como Consolador e esquecemos que ele é o outro. Alguém passou primeiro consolando. Alguém veio primeiro com a missão de consolar. E este que veio primeiro com a missão de consolar é o próprio Cristo. Eu quero pelo menos apresentar aqui a vocês 3 verdades ou 3 ocasiões em que Jesus, ele é comunicado, ele manifesta esse seu ministério de consolação. A primeira verdade está em Apocalipse, capítulo de número 5. Abra sua Bíblia e veja comigo, Apocalipse, capítulo de número 5. Eu poderia colocar em uma outra ordem, mas eu quero introduzir assim, neste alinhamento, esta singela palavra. Apocalipse capítulo 5, o texto narra especificamente a visão que João teve
quando estava na ilha de Patmos, e João teve a visão de um livro selado. Neste livro selado estava o registro escatológico da humanidade, ou seja, o ultimato da história universal. Porém, estava selado, estava fechado, segregado, lacrado. Isso significa que a história, ela tem um fim desconhecido. Até então ninguém sabia como seria o desfecho da história da humanidade, o fim da história da humanidade. E quando lemos o capítulo 5 de Apocalipse, versículo 1 diz: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte, um anjo de uma posição hierárquica elevada, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. E agora veja a situação de desespero de João. E eu chorava muito. Eu não só chorava, ele mostra a intensidade daquela reação emocional diante da impossibilidade de pessoas para abrirem um livro. E ele diz: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Percebam que João está descrevendo uma situação de desespero. E o desespero é o estado de profundo desânimo de alguém que se sente incapaz de qualquer ação diante de uma situação que se julga não ter saída. João estava chorando desesperadamente. João estava chorando inconsoladamente. João estava chorando e ao mesmo tempo investigando. Ninguém vai se levantar, ninguém vai aparecer aqui, ninguém vai surgir. O que há dentro deste livro? O que está escrito neste livro? Mas o livro estava lacrado, o livro estava fechado. E queridos, primeiro, este foi o primeiro motivo pelo qual João estava desesperado, chorando inconsoladamente, é porque o livro estava selado. E se o livro continuasse selado, o homem seria vítima da ideia cíclica dos antigos gregos. Os gregos defendiam a ideia de que o que é o que foi, e o que foi será. Segundo esta visão, tudo se repete, a história não se move para uma meta, não há uma consumação, logo não existe esperança nem redenção. Para os gregos, se a história continua se repetindo, então não existirá fim de história, não haverá consumação de nada. E João estava ali esperando alguém dar o ultimato, revelar o segredo do livro, porque ele queria saber como vai terminar a história da humanidade, como vai chegar o fim da minha história. Mas ele não tinha uma resposta. E em segundo lugar, se o livro continuasse selado, a ideia existencialista ganharia voz. Eles dizem que a história é uma sucessão de fatos sem significado, não há plano. Se não há plano, o futuro é incerto. Mas o livro selado não é história sem plano, é plano não revelado. O livro estava selado, mas tinha um plano ali segregado. Deus tinha algo guardado. E aí cai o fundamento dos existencialistas que querem negar o fim da história. Deus
Deus tem a voz na história, e Ele mexe na história para lá e para cá, porque Ele foi quem escreveu a história da humanidade. Sabe qual era o outro motivo pelo qual João estava chorando inconsoladamente? Porque todos eram indignos, segundo o relatório que o anjo estava passando para João. E não há ninguém, João. Não há ninguém nos céus, anjos. Não há ninguém na terra, os vivos. E não há ninguém debaixo da terra, os que já morreram. Não há um sequer que esteja no direito de pegar este livro para abri-lo. E veja que o anjo, ele mostra em 3 dimensões a impossibilidade de alguém para abrir este livro. Mas diante da impotência humana, quando não havia ninguém para revelar a João o segredo do livro, e João chorava desesperadamente, parece que eu estou vendo o anjo chegando, dando uma tapinha no ombro de João e dizendo: epa, João, levanta a cabeça. E João olha para o anjo e diz: como é que eu vou levantar a cabeça numa situação dessa? Ele disse: é porque eu vim apresentar, apareceu alguém aqui. Quem? Eis aí, o leão da tribo de Judá. Apareceu um para abrir o livro, João. Quem é? O leão da tribo de Judá. Ele venceu e com ele está o direito de pegar o livro, abrir e dizer o que está neste livro. E o interessante é que quando o anjo apresenta Jesus como leão, e João se vira para ver o leão, ele não vê o leão, ele vê um cordeiro. Sabe por quê? Você nunca vai ver Jesus como seu defensor, se primeiro não vê ele como seu salvador. Se você não conhecer Jesus como cordeiro, jamais verá ele como leão da tribo de Judá, que descerá para governar, que descerá para reger esta terra. Eu quero Jesus como rei. Então comece aceitando ele como cordeiro, e como cordeiro ele é o salvador que te perdoa de todos os pecados. Como leão, ele é aquele que está na frente para guerrear as tuas batalhas. Jesus é o Consolador, e ele aparece aqui nesse texto como aquele que consola para dar o ultimato na história. É por isso que você não pode se desesperar porque o médico deu um diagnóstico. Você não pode se desesperar porque a polícia passou lá um relatório da sua ou da situação de um filho, de um parente. Você não pode se desesperar porque alguém está criando prognóstico. O único prognóstico que tem força é o de Deus. Quem tem a última palavra na tua história é Deus. Quem vai dar a última palavra nesta situação é Deus. E este Deus do qual eu estou falando, ele está dizendo: eu estou aqui para te consolar, porque eu tenho o controle da tua história nas minhas mãos. Então para de desespero, para de pensar que não tem mais jeito, para de pensar que a tua vida chegou ao fim. Jesus está aqui como Consolador, e como Consolador ele está dizendo: acalma-te, eu estou no controle da tua história. Mas deixa eu mostrar um outro exemplo aqui, senão eu vou me empolgar e tomar o tempo todinho. Porque quando a gente fala de Jesus como Consolador, é gostoso demais. E se você vê como é que a Bíblia apresenta este Consolador, a autoridade, ainda aqui em Apocalipse capítulo 5, veja o que aqui João diz: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro. Diga 7 chifres, ou 7 pontas, diz aí na sua Bíblia. Pronto, 7 pontos, porque chifre aqui é sinônimo de poder. Está dizendo que ele tem poder absoluto. 7 é número de perfeição. Ele tem 7 chifres, quer dizer, poder absoluto. Depois ele tem mais o quê? 7 olhos, visão absoluta, ele vê tudo. E depois 7 espírito, comunhão absoluta. E por fim, o que é que a Bíblia diz?
e foi enviado a toda presença absoluta. Ele não somente tem o poder absoluto, a visão absoluta, a comunhão completa, mas ele tem o domínio completo de toda a terra. Ele foi enviado. Me diga qual é o recôndito da terra que Jesus não manda ali. Me diga qual é o lugar que se ache um ser vivo que Jesus não chegue lá para mandar nele. O que a Bíblia está dizendo, ele é a autoridade máxima, rapaz. Fica tranquilo, João. Quem vai abrir o livro é soberano, tem a autoridade máxima deste assunto. Mas este Consolador que é Jesus, ele não só aparece aqui, na visão de João, da ilha de Patmos. Em Lucas capítulo de número 7, versículo de número 11 ao 17. Ainda quando Jesus exercia o seu ministério profético, ele também cumpriu a sua missão de consolador aqui nesta terra. E a Bíblia diz que dessa vez ele consola alguém que está aflito. Aflição é um sentimento de persistente dor física ou moral. Ânsia, agonia, angústia. Esta era a situação emocional da viúva da cidade de Naim. Ela perdera o marido e em seguida agora perde o seu único filho. Aquela mulher parece que estava cercada de falta de sorte. Aquela mulher estava involucrada, envolvida em angústias e dores. Na cultura judaica, todos já sabem, naquela região, que a dignidade da mulher era maior quando esta possuía marido e filhos. E agora esta mulher teve a má sorte, dentro da visão humana, de perder seu esposo. Ficando assim desprovida de um marido, já caía de qualidade e de honra na sociedade. Mas ainda tinha um filho, alguém que pudesse sustentá-la, alguém que pudesse apoiá-la. Mas subsequentemente, depois da morte de seu esposo, vem a morte novamente, bate na porta daquela mulher e dessa vez leva o seu único filho. E aquela mulher, tudo indica que não era uma mulher abastarda, não era uma mulher rica, era uma mulher pobre. E isso está caracterizado pelo tipo do enterro, que ela sai para sepultar o seu filho nos rochedos, nas cavernas que havia ali fora de Naim. O rico, ele tinha um sepulcro lacrado, comprava, mas o pobre colocava onde desse para colocar. E aquela mulher, apesar de ser uma mulher, socialmente falando, muito boa de relacionamento, conseguiu atrair um grupo de pessoas para chorar com ela. Ela não tinha dinheiro para pagar as mulheres que eram contratadas para chorar. Então quem estava chorando ali talvez fosse choro de condolência mesmo. E quando aquela mulher sai, aqueles que se diziam seus amigos estavam indo com ela, chorando, mas ao mesmo tempo sepultando seus sonhos, sua alegria, sua esperança, seu sustento, sua dignidade, sua honra. Existem pessoas que às vezes nos acompanham no momento de dor, mas não é para dar solução. É para sepultar aquilo que mais amamos, desejamos. É para atingir nossos sonhos. E quando aquela mulher vai saindo com o esquife, está ali o seu filho em cima de uma maca, enrolado num lençol. De repente, uma multidão se desponta lá na esquina, aparece, e em confronto de encontro vêm as duas multidões, uma levando o defunto e o outro trazendo o Consolador, ou sendo conduzida pelo Consolador. E o interessante é o que parece coincidência, na mesma hora, no ponto de encontro, numa área pública, na porta da cidade. E quando eles encontram-se, de repente Jesus passa no meio da multidão, vai lá onde está a mulher e disse: mulher, não chores.
E alguém para o enterro e diz: não chore. Que contrassenso é esse? Que ideia é essa? Dizer a uma mulher que perdeu o marido e subsequentemente o filho e dizer não chore, mas só que quem estava falando não chore é quem tinha autoridade para consolar. Os outros poderiam dizer não chore, ela chorava mais, porque eles não tinham o que fazer, mas quem disse não chore, disse para o esquife. Quem disse não chore, disse parou até aqui, não vai mais adiante. Quem disse não chore nem mais um passo, segura aí. Quem está dizendo para você não chore, tem freios para aqueles que querem sepultar teus sonhos. Quem está dizendo não chore, tem freios para aqueles que querem roubar e tirar de você a sua dignidade. E ele está dizendo: eu vou colocar um freio, mas primeiro eu tenho que controlar tuas emoções. Não chores. Eu não vou resolver as coisas fora se primeiro não tratar você por dentro. Antes de Jesus trabalhar naquilo que te incomoda, Ele vai trabalhar naquilo que está dentro de você, roubando tuas estruturas. Antes dele trabalhar naquilo que está fora, te fazendo chorar, Ele vai trabalhar na tua alma. Ele vai trabalhar dentro de você. Te prepara, porque há uma palavra liberada do céu que vai te recompor nesta situação. Talvez você diz: eu não aguento mais, eu vou ficar em depressão, eu vou morrer, eu estou em ponto de morrer, eu tenho medo até de cometer suicídio. Vai cometer não, porque Jesus está aqui, está dizendo: não choras. Acaba com esta agonia hoje. Eu estou com medo de ficar dependente de remédio, taxa preta. Não choras, tem calma, rapaz. Quem está falando contigo é quem te construiu, é quem conhece a tua estrutura e sabe que tu és pó. Não chora, rapaz. Quem fala contigo nesta noite te conhece detalhe por detalhe. A mulher estancou o choro. E alguém disse: tu vai parar de chorar? Eu disse: eu nem consigo mais chorar, a palavra dele é muito forte. E o que foi que ele fez? Ele não fez nada até agora, mas a palavra dele está aqui dentro, ó, trazendo um consolo. E ele vai lá onde está o esquife e diz: moço, levanta-te. O menino se levanta, se assenta na maca e começa a conversar. Estava me levando para onde mesmo? O que é que está acontecendo aqui? Por que eu estou aqui no meio da rua? Aí Jesus disse: alimenta ele, segura ele. Aqui, mãe, está aqui teu filho. Tem gente que não vai entender o que é que está acontecendo. Quando Jesus começar a operar naquilo que está te incomodando, tem gente que não vai entender o que está acontecendo. Tem hora que teu filho não vai entender, vai chegar a hora que ele vai: o que foi que está acontecendo mesmo? Por que eu estou aqui? Por quê? Porque quem fala contigo tem um controle da rota da tua vida. Ele coloca retorno aonde o diabo diz: siga em frente. Ele transforma em culto de ação de graça o lugar onde as pessoas estavam em cerimônia fúnebre. Não, cerimônia fúnebre vai transformar esse ambiente. É culto de ação de graça. Aí começou um pulando. Eita, tá vendo? O outro: eu estou vendo o que é? O profeta. É o profeta que está aqui. É Deus. Está sentindo Deus aí, não? Deus está aqui. Ele está nos visitando. Era um olhando para o outro e dizendo: é Deus, isso é Deus. Isso é Deus, isso é Deus. Virou cruzada, virou culto de avivamento. Aonde as pessoas iam chorando, agora estavam sentindo a alegria da presença de Deus. Deus vai mudar, Deus vai agir, Deus vai trabalhar. Te prepara, porque essa atmosfera de morte vai se mudar, vai ser mudada em atmosfera de vida dentro da tua casa, no teu casamento, na tua história. Deus vai ministrar vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está sentindo que Ele está aqui nesta noite? Você não queria uma palavra de Deus? Ele está dizendo: eu sou o teu consolador. Para de chorar. Você não veio aqui em busca de uma resposta. A resposta é esta: eu estou no controle da história.
e eu entro aonde ninguém pode entrar. Eu vou colocar freio naqueles que querem acabar com a tua história e com a tua vida. Seja consolado por Deus nesta noite. Seja consolado pelo Senhor esta noite. Mas há uma outra consolação. E essa aqui é top. É a consolação final para aqueles que permanecem fiéis a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 13 ao 18. Paulo fala da consolação daqueles que permanecem firmes na aliança com Deus. Fiéis são todos aqueles que confessaram a Cristo e, apesar das circunstâncias, não desistem do Senhor por motivo algum. Nada consegue te convencer a abrir mão do teu mestre. Nada consegue substituir Jesus na tua vida. Quando nada consegue substituir, significa que você já está alinhado no campo da fidelidade. Você sofre, padece, é açoitado, mas você não abre mão da sua aliança com Deus. E esses que mantêm esta aliança de fidelidade, há uma promessa de consolação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 13. Veja o que é que Paulo diz. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18, 1, 2, 3 já. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Há uma consolação que a Bíblia nos fala, que é a consolação que está reservada para o dia final da igreja aqui nesta terra. Uma consolação onde os fiéis recebem pela garantia de uma esperança imortalizada pela palavra. A nossa esperança não morre, porque a palavra é quem sustenta a nossa esperança. A nossa esperança, ela não está guardada em nosso corpo nem em nossa mente. Ela aparece na nossa mente nos alertando, mas ela está guardada na palavra. Como a palavra é imortal, então a esperança torna-se imortal. E como a palavra ela toma conta do nosso ser, então na palavra a esperança está avivando o nosso ser. Ainda que o corpo tombe, ainda que o corpo desça à sepultura, mas a palavra de vida estará ali, intrínseca, guardada em nosso espírito, e ela vai imortalizando a esperança que temos da consolação final. Não somente isto, mas os fiéis são consolados pela garantia de um arrebatamento transcircunstancial. Quer estejamos vivos ou mortos, Paulo disse, vamos ser arrebatados, iremos participar de um arrebatamento. Ah, Paulo, se eu morrer não tem problema, vai ressuscitar e vai também no arrebatamento. E se eu não morrer, vai ser transformado e vai no arrebatamento. Essa é a esperança da igreja, que nada pode arrancar, nem a morte, nem a vida, pode anular a esperança da igreja. Os fiéis são consolados pela garantia de um futuro breve,
ou de em um futuro breve em que a invisibilidade temporária da presença de Deus será substituída pela visibilidade permanente. Hoje o Senhor está conosco e a gente não o enxerga. Quando Ele parte, Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E Ele ainda acrescenta dizendo: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas na promessa da esperança, da consolação final, não é mais o Senhor que vai estar conosco, somos nós que vamos estar com Ele. E estaremos para sempre com o Senhor. Já não é Ele que vem, somos nós que vamos. Essa esperança. Vai chegar o dia em que esta presença invisível será substituída pela visibilidade. Eu vou ver Jesus, você vai ver Jesus, você vai contemplar Jesus. Se hoje na invisibilidade nós já nos alegramos, imagine quando vê-lo face a face, quando tocarmos na sua mão, quando abraçarmos, como não será a nossa consolação? Aleluia, aleluia. Se a presença invisível mexe tanto conosco, imagine a presença visível. Uma vez o irmão perguntou-me: pastor, quando chegar no céu nós vamos lembrar dos problemas daqui desta terra? Eu disse: meu irmão, o senhor é batizado com o Espírito Santo? Ele disse: sou. O senhor foi batizado quando? Ele disse: quando eu tinha tanta idade. Se nessa idade o senhor tinha algum problema em casa antes de ser batizado? Eu disse: tinha. O quê? Conta para pagar, cheque para cobrir. Eu disse: na hora que o senhor estava sendo batizado, o senhor lembrou do cheque? O senhor lembrou da conta? Não. Imagina, se uma experiência de poder ali já te fez esquecer dos problemas, imagina o poder na sua dimensão plena. E quando estamos na presença de Jesus, a gente está preocupado com o problema, irmãos, a gente está preocupado com luta. Nós vamos ser tão atraídos pela glória dele que nada mais nos importa. Vamos ser tão dominados pela glória do Senhor que a gente não se preocupa mais com nada a não ser olhar para Ele, adorar a Ele, servir a Ele, apreciá-lo e dizer: oh, como Tu és maravilhoso. Aleluia. Eu fui pregar uma vez numa das cidades lá de Ipubi, quando pastoreei, aliás, num dos bairros, né, um povoado, chamado Feitoria. E quando eu cheguei nesse lugar, que tinha uma fama terrível na época, né? Uma fama terrível de crime, de tanta coisa. E os irmãos tinham medo de ir lá em Feitoria. E quando eu pensei em ir, o irmão disse: eu vou. Não, pastor, nem me chame que eu não vou. Tá bom. Deixei passar uns 4 dias. Depois de 4 dias orando, pedindo a Deus a direção, se eu ia para esse lugar que eu não conhecia, né? E eles faziam aquele alarde: olha, não vá não, que olha, pense, viu? Olha, o negócio do capeta, é um negócio do... E eu terminei ficando com medo também. Disse: quem está aqui já está assim, né? Mas eu fui orar e no dia que eu estava orando, Deus disse: vá para a feitoria hoje. Eu também não disse a ninguém para onde eu ia. Eu disse: vamos evangelizar? Liguei. Vamos, pastor, vamos. Enchi o carro da igreja aí. Peguei a estrada para Cacimba Nova. E eles pensando que eu ia para Cacimba Nova. Quando cheguei em Cacimba Nova, não parei. Tirei direto. Aí começou o desadouro dentro do carro. Meu Deus, para onde o senhor vai? O senhor vai para onde? Não sei o quê. Eu disse: vamos, rapaz. O senhor vai para onde? Eu vou para a feitoria. Feitoria? Eu não vou não. Eu disse: então pula do carro, porque eu não vou parar não. Pode pular, eu não vou parar não. E 19 quilômetros, estrada de barro. Quando eu cheguei em feitoria, parece que o povo saiu tudinho para ver quem era que estava chegando. Parei um carro, uma pracinha que tinha, o irmão ficou cantando lá, botando os hinos e saímos para evangelizar. Na primeira casa que eu entrei, antes de eu começar a pregar, o camarada disse: epa, antes do senhor dizer qualquer coisa, me dê uma resposta aqui. Eu disse: o que é que o senhor quer? Ele disse: olha, toda tarde, aparece um ser aqui, passa por debaixo da minha rede e vem falar comigo.
é do bem ou do mal? Aí eu disse, e agora, o que é que eu vou dizer a esse homem? Eu disse, olha, esse ser que vem e aparece para o senhor, ele pede o que para o senhor? Pede para o senhor honrar a Deus, pede para o senhor louvar a Deus, pede para o senhor deixar a cachaça, pede para o senhor deixar o vício, pede para o senhor abandonar as coisas. Porque se ele pede essas coisas, é de Deus. Aí a filha dele olhava para mim e olhava para ele. Aí olhou com os olhos assim, bem arregalados, e eu olhando para eles dois também. Ela disse assim, eu sabia que era demônio. Eu não disse, pai, que isso era demônio? E eu... não digo nada. Eu sei que a palavra é demônio, mas ela disse demônio, escuta aí. Aí ele disse, eu acho que eu sou médio porque meu pai foi médio. Eu disse, epa, um momento, o senhor não é médio não. Por que eu não sou? Eu disse, porque não pode ter dois médios, só pode haver um. Ele disse, e quem é o outro? Eu disse, Jesus. Aqui, ó. Há um só mediador entre Deus e os homens. Quando terminei de pregar, ele aceitou Jesus, a filha aceitou Jesus. Fui para outra casa, eles correram de novo para ouvir o evangelho. Quando eu cheguei na praça, estava lá o irmão assustado, com o som ligado, as pessoas olhando mal encarado para ele assim. Aí eu peguei o microfone, chamei o irmão de violão, disse, bota aí, Sol maior. Então era do Sol maior, só no H. Prim. Aí eu comecei a cantar. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria bem feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, foi juntando de gente. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Aí veio um homem com a moto desembestado em minha direção, disse, vai bater em mim. E ele veio, quando chegou bem na frente, assim que eu estava, ele parou e ficou, e eu parei e fiquei olhando para eles. Aí eu comecei a cantar, não creio, não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é. Ele parou, ficou olhando para mim, chorando. Eu disse, pronto, está visgado. Mordeu a isca. Aí eu peguei o microfone, como fiz aqui, tirei, fui lá perto dele e disse, abracei ele, disse, e um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé, oh aleluia, verei o seu rosto. Ele caiu sobre o tanque da moto, chorando. Eu disse, quer ver? Ele também quer ver. Ele disse, quero. Eu disse, Jesus. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Mais de 14 vidas aceitou Jesus dentro de feitoria. Porque somente Jesus é quem consola.
Somente Jesus é quem mexe com a gente. Somente Jesus conhece o que está lá dentro do teu coração. Quantas pessoas tem aqui que não é crente ainda? Levante a mão, quero te ver, cadê? Que ainda não é evangélico, levante a mão. Cadê você? Foi arrebatado sem a gente? Não pode. Tem alguém aqui? Tem alguém? Fique em pé onde você está. Tem lá atrás. Convida esta pessoa para vir à frente. Jesus quer dar um abraço nesta vida. Fique em pé, queridos, fique em pé. Vamos concluir. Eu já passei ali 5 minutos, 8 minutos. Você que está assistindo, você pode colocar aí: eu quero voltar para Jesus, ou eu quero Jesus. E se você que está aqui deseja a consolação do Senhor, vem, sai de onde tu estás. Esta noite Jesus pode mudar a tua história e transformar a tua vida. Quem crê nisso, diga amém.